A igreja é um corpo com muitos membros, chamado de toda nação, tribo, língua e povo. Em Cristo somos uma nova criação. Por isso, nenhuma diferença deve ser motivo de dissensões entre nós, que somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a força que impulsiona a unidade da igreja. Por seu intermédio, são os crentes conduzidos para a igreja. Por meio dele, os que creem em Cristo são batizados em um só corpo. Esses fiéis devem possuir uma unidade, que Paulo descreve como a unidade do Espírito. E unidade significa submeter o eu. E isso só acontece por um poder maior do que nós, pelo poder do Espírito Santo. Quando o convidamos para nos guiar e transformar nossa vida, encontramos paz, um novo sentido para a nossa existência. Então somos capazes de submeter o nosso eu a Deus e fazer grandes coisas pela humanidade. Quer você se submeter ao Espírito Santo de Deus nesse exato momento? Pause esse vídeo e ore com fé pela descida do Espírito Santo em sua vida. E isto vai acontecer. É nesse espírito de humildade, entrega do eu e submissão que Cristo pode reinar na igreja. Como consequência, vem a unidade. Não é a unidade que traz submissão, é entrega do eu e humildade. São essas ações aliadas ao poder de Deus no querer e no efetuar que redundam em uma igreja unida, forte e vitoriosa. Ao chamar pessoas de todas as nacionalidades e etnias, o Espírito Santo os batiza em um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja. À medida que eles crescem em Cristo, as diferenças, sejam elas quais forem, já não causam divisão. E é por meio da fé comum, fé pessoal, no sacrifício redentor de Jesus Cristo, que nos tornamos parte do corpo. O batismo único, que simboliza ser sepultado com Cristo e ressuscitado com Ele em sua ressurreição, expressa perfeitamente a fé do crente e testemunha acerca da união com o corpo de Cristo. A Escritura ensina que existe um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. Todos os aspectos da unidade da igreja encontram seu fundamento na unidade da Trindade divina. Paulo escreveu: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O mesmo Paulo roga, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Mas, embora a unidade seja fundamental, ela não pode ser confundida com uniformidade. Este conceito fica claro quando a Bíblia usa um corpo humano como exemplo de unidade. No capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, Paulo explica: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Outro exemplo de unidade e interdependência foi dado por Cristo aos seus discípulos, quando ele afirmou ser a videira verdadeira. Ele disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Ligados a Cristo, estaremos ligados uns aos outros. E esta ligação torna eficaz os esforços da igreja, revela a realidade do reino de Deus e demonstra a força da igreja. Mas a unidade não ocorre naturalmente. Há passos a serem seguidos. O primeiro é a unidade no lar. Se aprendemos a exercer sabiamente a direção, a bondade, a gentileza, a paciência e o amor em nosso lar, tendo como centro a Jesus e a sua dor e o seu sofrimento por nós, estaremos aptos a desenvolver os mesmos princípios na igreja. Precisamos ainda de disposição para a unidade, compartilhar objetivos comuns, perspectiva global e evitar quaisquer atitudes que causem divisão. Claro, sem comprometer regras e os mandamentos. Em Jesus, seus seguidores são chamados para alcançar a unidade na mente e missão, que se manifestará em ação salvadora para com os nossos irmãos e irmãs de cada nação, tribo, língua e povo. Perfeitamente unidos, o caráter de Cristo vai se reproduzir perfeitamente em nós, seu povo. Então, ele virá para reclamar-nos como seus.